Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 162, com o tema Manifestações Espirituais. Eu sou Ana Paula Souza e farei o estudo com vocês. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivência do cristianismo puro, nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre Glorioso no Tabor, não suportou as lágrimas do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema das manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Nessa mensagem, Paulo, em sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, direcionava essa mensagem aos gentios, ou seja, os gentios deles não eram judeus. Então, eles estavam tendo o contato com os ensinamentos do Cristo através de Paulo, Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentios. E ele explicava a importância de cada um diante dessa grandiosa obra que estava sendo divulgada ali. Desde o mais pequenino, no sentido de pouco conhecimento ainda, de estar ali no início, até aquele que já tinha um conhecimento maior, que já fazia as ações no bem, enfim, na questão da divulgação do Evangelho. Então, ele dizia que cada um tinha sua importância, porque não importava. O que importava, de fato, era a obra em si como um todo. E não aflorar a vaidade, o orgulho de cada um em querer ser maior ou melhor do que o outro. Então, Emmanuel, ele vem nos dizer que também isso acontece dentro do Espiritismo, com os aprendizes do Espiritismo, principalmente no que se refere à mediunidade. A gente deve lembrar que a mediunidade ela não é um privilégio da doutrina espírita. A mediunidade é uma faculdade orgânica onde qualquer pessoa pode ter em graus maiores ou menores. Inclusive, a gente diz que todo mundo é médio de alguma forma. Todas as vezes que você tem, por exemplo, uma intuição, pode ser por causa da mediunidade, e quem não tem uma intuição. Mas o centro espírita é o local onde, pelo fato da doutrina compreender
né, essa faculdade, e inclusive ser o alicerce, né, da doutrina espírita, das comunicações mediúnicas que iniciaram todo o processo, né, o centro espírita é o local mais apropriado para se estudar, para se compreender essa faculdade mediúnica. Então, o centro espírita, e aí vem a questão dos evangelizadores, dos orientadores, né, estão ali para orientar aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a mediunidade. Né? E é muito comum, com raríssimas exceções, que o aprendiz, aquele que está ali despertando a mediunidade naquele momento, ele tenha dificuldades tanto em controlá-la, quanto em dar uma boa comunicação, em ter comunicações de espíritos superiores, né, de espíritos mais elevados. Isso é comum, isso é normal. Isso não significa que não seja válido, muito pelo contrário, isso tudo é aprendizado, né? E essas comunicações também iniciais, né, que o médium ele permite, ela também é uma forma de caridade. E aí, tudo tem sua importância. Como o Paulo diz, tudo tem sua importância. Desde as comunicações iniciais, né, que dá passagem, que dá oportunidade para que aqueles espíritos que estão ali na mesa mediúnica se comuniquem, fale sobre suas dores, sobre suas mágoas. Então, tudo é válido, tudo é caridade. Então, a gente não pode cobrar de um aprendiz, de uma pessoa que está iniciando o processo, que ele já tenha todo aquele conhecimento e controle da sua mediunidade. Por isso, ela deve ser trabalhada no centro espírita, e aí vai a questão dos evangelizadores, de quem está orientando, né, que ele acolha aquele aprendiz, né? Então, a mediunidade ela deve ser trabalhada sob a luz do Evangelho de Jesus. Por que a gente fala mediunidade com Jesus? É porque ela tem que ser abordada tanto para quem está aprendendo, né, que está sendo acolhido, quanto para a pessoa que está ali aflorando, que ela também tem que ter essa ética e essa caridade para com o próximo, que no caso são os espíritos que necessitam ali da sua ajuda, né? Então, ela deve ser abordada sobre a ética dos ensinamentos do Cristo. Então, por exemplo, eu vejo a dificuldade do meu irmão ali, que está iniciando o processo, em lidar com as situações que muitas das vezes são frustrações, porque ele não conseguiu fazer uma boa, na sua percepção, uma boa comunicação. Então, naquele momento, nós temos que ser caridosos também. Né? Nós temos que acolher, nós temos que compreender, ajudá-la a perceber que o caminho é assim mesmo, né? De ensinamentos, que a gente vai aos poucos, que ninguém alcança um patamar de um Chico Xavier da noite para o dia. Né? Nem ele alcançou da noite para o dia. O que vai ajudar nesse desenvolvimento é a questão da disciplina e principalmente o esforço em se desenvolver moralmente. Então, Paulo percebia isso também entre os gentios, né? A questão desse medo de se ver um pouco mais inferior em relação aos outros que já estavam mais à frente. Então, é importante acolher. É sempre importante a questão da caridade, acolher. Então, é importante também perceber que as manifestações, mesmo de médios que não tinham grande experiência, tiveram sua importância no início da codificação. E que ao longo do tempo, né, foi se aperfeiçoando. Mas hoje em dia o foco mudou, né? Hoje, além do trabalho do desenvolvimento das manifestações, que são mais incipientes hoje em dia, são no sentido não de início, mas de raro, né? A questão hoje em dia se foca mais no desenvolvimento moral do médium, né? Porque não adianta. Sem isso, as manifestações podem até vir. Se não houver esse desenvolvimento moral, né, que a gente já até falou, e a gente também já disse que a faculdade mediúnica é do
do corpo, né? Não depende de você ser mais adiantado ou não moralmente. Mas essa qualidade da comunicação, ela vai ser prejudicada se o médium não tiver disciplina e não estiver trabalhando, né, para o seu melhoramento moral diariamente. Porque além de poder atrair, pode ser perigoso, né? Porque pode atrair espíritos que, em vez de dar boas comunicações, vai enaltecer o quê? O ego do médium, o orgulho, e pode aí causar até um processo aí de desequilíbrio, um processo obsessivo. Nós ainda estamos muito ligados ao fenômeno do fenômeno mediúnico em si, né? E é claro que ele tem sua importância devido à questão da oportunidade dos espíritos se comunicar, né? É importante. Mas a gente tem que ver também a questão do desenvolvimento moral do médium no sentido em que essas faculdades, elas são dadas às pessoas de maneira mais ostensiva. Por exemplo, eu vejo um espírito, né? Pode ser que essa faculdade seja justamente para aqueles que um dia já foram descrentes, né? Em termos de se ajudar a melhorar, porque aí, daí ele estaria vendo, ouvindo, né? Ou seja, bebendo diretamente da fonte, para se modificar, para saber que realmente existe vida após a morte, enfim, para uma série de coisas que vão ajudá-lo no seu progresso moral e espiritual. No entanto, muito que o que lhe for dado também será cobrado, o dom que recebeu. E é interessante que Emmanuel nos fala que não é preciso ter uma faculdade mediúnica assim ostensiva para perceber essas benesses espirituais. Desde qualquer pessoa, né? A gente já falou que todo mundo é médium. Qualquer pessoa pode ser médium. Então, em maiores ou menores graus. Então, desde que nós nos procuremos nos iluminar intimamente através do conhecimento, do amor, nós naturalmente nós entraremos na posse desses tesouros eternos. Nós teremos essa percepção natural, sem precisar nem ver, né? A partir do momento que a gente começa a trabalhar isso em nós, é algo que se torna até natural a gente perceber o nosso entorno, o que acontece no mundo espiritual. E a gente vê que muitos, né, desses aprendizes, eles querem ser grandes médios, e é comum, a exemplo de tantos outros veneráveis, como Chico, como Divaldo, como tantos outros, né, que a gente tem um histórico já mais atual. Então, que inclusive que já contribuíram para o espiritismo de maneiras diversas. Mas eles esquecem o quanto é necessário o esforço, a abnegação, né? Quanto disso foi necessário para que eles chegassem a esse patamar, né? Não esquecendo que o trabalho da humildade, né, para que o orgulho e a vaidade, que acontece muito quando no início da mediunidade, onde começam as comunicações e pode ter influência espiritual aí, pode aflorar esse orgulho, essa vaidade, pode colocar, inclusive, tudo a perder. Então, o Espiritismo, ele vem nos orientar em desenvolver essa mediunidade com Jesus, onde a nossa mudança íntima, o nosso esforço é o mais apreciado, né? Como o bom espírita, está lá no Evangelho, o bom médio, a gente pode até fazer essa comparação, o bom médio é aquele que trabalha e luta para se transformar e domar suas más inclinações. E como Paulo, lá na Carta aos Coríntios, Emmanuel vem nos dizer da importância de cada trabalhador, não desprezando o seu dom por não ser igual ao irmão. Não faz sentido essa comparação, porque cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua disciplina, então ninguém é igual a ninguém. Agora, que a gente pode trabalhar, isso sim, cada um com o seu talento. Então, o talento que eu recebi, eu trabalho e quando chegar
No momento da prestação de conta, eu vou ter ali o talento multiplicado, né? Então, assim também é a mediunidade. E a mediunidade, a gente tem que lembrar aquela outra frase: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade, ela vem para fazer caridade, para a gente fazer caridade. Eu não posso cobrar, eu não posso receber nada em troca de uma faculdade que me foi dada, né? E que é para ajudar. Então, isso é a mediunidade com Jesus, servindo a Deus com humildade e desinteresse. Aí sim, nós seremos assistidos pelos bons espíritos. A gente já falou, né, que a questão da mediunidade também é caridade, principalmente para aqueles que sofrem, que estão ali precisando de apoio, de alguém que fale por eles. Né? Isso é o médium, ele é o intermediário entre os planos, né, espiritual e material. Então, como diria Chico dizia assim, que o telefone toca de lá para cá. Então, essas manifestações espirituais, elas são permitidas de acordo com a vontade de Deus. Por isso, Emmanuel, ele nos orienta que cada um trabalhe com o material que lhe foi confiado. Pois, referente às manifestações espirituais, o Supremo Senhor, Deus, ele não se baseia nos caprichos humanos, que só vão o quê? Enaltecer o orgulho e a vaidade, e sim para um bem maior, bem de toda uma coletividade, de acordo com a utilidade geral. Né? Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz para todos.